Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma live aqui de quarta-feira. Quarta passada o tio Marquinho tentou me derrubar, mas vamos ver se hoje vai. Porque eu quero muito ensinar essa aula pra vocês, é uma das minhas preferidas até agora na minha mentoria. Mas enfim, né? Vamos ver como que vai funcionar hoje. Espero que dê tudo certo. Lembrando que essa live vai ficar salva, então se você veio do futuro, você pode ir passando pra frente, porque eu vou explicar quem eu sou, interagindo com o pessoal que foi entrando, vou fixar o assunto da live, enfim, vou fazendo várias coisas. E aí você dá uns 2 minutos mais ou menos e dá uma puladinha lá, que aí eu já vou estar começando a fazer a live, beleza? Enquanto a galera vai entrando, eu vou deixar fixado aqui o tema da live para as pessoas que forem entrando depois não ficar muito perdido no que se trata. E vamos ver se tá tudo certo. Acho que tá. Gente, deixa só eu tirar. Acho que agora não vai mais ficar vibrando. Acho que tá tudo certo. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Vê se o áudio e a imagem está ok. Se não tá atrasado, alguma coisa assim. Vamos ver. Beleza. Enquanto o Lucas aí vai falando pra gente como que tá as coisas, tá tudo funcionando legal, eu vou falar pra vocês quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui nesse Instagram. Eu me chamo Larissa e a minha missão aqui no Instagram é poder ensinar vocês sobre planejamento e organização baseado dentro da área de planejamento estratégico, organização estratégica, para a rotina da sua empresa ser muito melhor e ser mais leve. Os empreendedores que não possuem equipe, que são a maioria, para eles conseguirem manter uma rotina tranquila, saudável e que faça sentido no contexto da empresa, para conseguir executar tudo o que é necessário para a empresa poder crescer de forma saudável. Então, além das dicas de como planejar melhor, como executar melhor, como se organizar dentro de todos os processos que uma empresa tem, eu também ajudo nessa questão de criar novos processos, criar idealizar o que vai ser a sua empresa, tá? E como que eu faço isso? Eu tenho 2 mentorias, uma focada em plano de negócio, que é para idealizar o seu negócio ou reestruturar a idealização dele, se você já tem um negócio funcionando. E eu tenho uma outra mentoria que explica como que você faz o planejamento estratégico, como que você organiza as suas tarefas, os seus processos, a sua vida empresarial para conseguir executar as coisas, tá? Enfim, além disso, tem os conteúdos gratuitos aqui no Instagram, tá? Então, eu faço as lives todas as quartas-feiras às 8, então se você não sabe disso, eu sempre vou estar por aqui. Se o tio Marquinho não deixar, eu volto depois e a gente vai com tudo, tá? Enfim, é isso. Eu tento trazer de uma maneira mais tranquila possível sobre os assuntos, então se eu estiver falando muito difícil nessa live, por favor, me ajuda, me conta pra eu conseguir falar da forma mais próxima para você, tá? Então, se eu falar algum termo muito complicado, a ideia não é essa. A ideia é trazer de uma forma muito bem mastigada e bem prática para você conseguir entender o assunto, tá? Então, vamos falar agora do tema da live, que vai acontecer por aqui, tá? Normalmente eu separo a live sempre em 3 tópicos. Então, no primeiro momento dessa live, eu vou explicar para vocês qual é a importância de você analisar outras empresas, o que é essa questão de concorrência. No segundo momento da live, eu vou explicar as 2 formas que eu entendo como funciona a concorrência. Então, como que é a concorrência tradicional, que a gente cresceu vendo, assistindo na TV, viu as empresas funcionando, e que a gente usa em alguns aspectos até hoje, e o que é a concorrência da nova era, para onde eu acho que a concorrência está indo e qual que é a minha política, qual que é a minha filosofia referente à concorrência da nova era, que está por vir, tá? Enfim, vamos começar aqui destacar, então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão da concorrência da nova era, tá? Mas é importante também falar para vocês que essa live, o título dela é Como Avaliar as Outras Empresas do Nicho. Então, eu não posso simplesmente não explicar para vocês como que faz um passo a passo disso. Então, eu vou passar algumas fases que você pode fazer e o que você pode fazer. Tem muita coisa para avaliar, tá? Não dá para trazer tudo isso aqui em uma live. Mas se você quiser fazer minha consultoria, minhas mentorias,
eu te ensino exatamente como fazer, beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam, antes de vocês aprenderem como avaliar, se vocês não prestarem atenção nisso, é um pouco complicado, tá? Para avaliar as empresas, tá? A primeira coisa que, pra mim, é um dogma, tá? É uma filosofia que eu sigo aqui na minha empresa e que eu tento passar isso pro máximo de pessoas, tá? A concorrência não existe mais, tá? A concorrência não existe mais. Por isso que eu coloquei o tema dessa live, como avaliar as outras empresas do seu nicho, e não necessariamente só como analisar os concorrentes. A primeira coisa é que, primeiro, hoje em dia, as pessoas se preocupam mais em se comparar com as marcas que elas se identificam e também de comprar dessas marcas que se identificam. Então, você concorda comigo que por mais que seja um pouco mais caro, por mais que uma marca seja um pouco mais caro do que a outra, por mais que seja mais longe ou alguma coisa do tipo, você vai comprar das pessoas que você se identifica. A gente vai se sentir pertencente àquela marca e vai querer fazer parte daquela marca e ajudar aquela marca se você se identifica com ela, certo? Então, a possibilidade de fazer um marketing hoje em dia, referente a preço, a desconto, esse tipo de coisa, eu faço isso, mas eu sei que as pessoas que vão comprar de mim são pessoas que se identificaram com quem é a Larissa. Então, os seus clientes vão se identificar com quem você é. Então, se você é uma empresa que basicamente vive só falando esse é meu produto, esse é meu produto, esse é meu produto, não fala sobre os ideais da sua marca, o valor da sua marca, valores, né? Então, o que você segue, o que você não segue, quais são suas crenças, o seu posicionamento, dificilmente a pessoa vai achar um diferencial em você. Então, eu gosto de pensar que, da mesma forma que cada ser humano é diferente, cada marca, cada empresa vai ser diferente. Então, pode existir 300 empresas que oferecem serviço streaming, mas cada uma vai ter uma forma de comunicação diferente e você vai se identificar por elas de forma diferente, tá? Então, vamos lá. Então, você pode fazer focado em preço, focado em como o seu produto é maravilhoso, como ele é útil, quais são os benefícios dele e tudo mais. Só que as pessoas vão comprar pelo o que elas se identificam, tá? Pelos valores da marca, por ela ser engraçada, por ela ter uma estética bonita, pela pessoa por trás você tem muito contato. Então, por que as blogueiras hoje em dia são influencers, né? São as pessoas que vendem bastante, as pessoas são influenciadas por essas pessoas para comprar de outras marcas. Porque, se essa pessoa que eu me identifico tá dizendo que essa marca é boa, eu vou comprar, tá? Então, é basicamente essa lógica. Por isso que eu acho que essa questão de concorrência que a gente tem de, eu preciso brigar por preço, eu preciso fazer o melhor produto e tal, às vezes não é tão necessário assim, dependendo do seu setor, tá? Então, quanto mais você focar na sua personalidade, na personalidade da sua empresa, então você pode trazer um pouco da sua personalidade como pessoa para a sua empresa, como também, se você não quiser, você pode criar uma personalidade para sua empresa. Mas isso é um assunto para uma outra live, uma outra coisa, tá? Enfim, e você mostra isso para sua audiência e sua audiência vai se conectar melhor, seu potencial cliente vai se conectar melhor, beleza? Em segundo lugar, não necessariamente as melhores empresas são aquelas que falam eu sou a melhor e não faz parceria ou não faz uma junção de assuntos com outras empresas. Não é uma empresa que, por medo de achar que o cliente, o potencial cliente pode comprar de outras pessoas, ela não fala dessas outras pessoas. Porque na concorrência que a gente normalmente aprende, a gente não pode falar de ninguém que seja de um nicho muito parecido com o nosso, mesmo que seja complementar o assunto que a gente fala. Então, por exemplo, aqui eu falo sobre empreendedorismo, mas acontece que eu foco especificamente em planejamento estratégico e organização, plano de negócio. Enquanto tem outros perfis aqui que vai focar em venda, outro só em financeiro, outro em marketing, várias coisas. Então, você concorda comigo que eu posso citar para vocês quais são esses Instagram, quais são esses perfis, quais são essas pessoas que ensinam isso, para você ter um complemento do assunto que eu estou falando. Então, ao invés de eu deixar você no escuro, eu vou te mostrar outras fontes de conhecimento sobre um assunto que eu falo. Então, uma parceria, vamos dizer assim, que eu
vejo que é um conteúdo bom, então eu indico para vocês. Então, isso faz com que, eu fazendo isso, faz com que vocês percebam que eu não tô aqui só para mim, só meu ego, só a minha empresa, mas que eu estou preocupada com o meu cliente e como ele está se desenvolvendo, tá? Então, na concorrência que a gente aprendeu, que a gente cresceu vendo, isso não existe, tá? Isso é uma coisa que veio por conta do digital. Então, quanto mais eu conseguir trazer coisas para vocês, por mais que sejam por meio de outras pessoas, melhor. Então, sendo você uma empresa que vende produto ou você sendo uma empresa que vende serviços, é possível sim fazer isso, tá? Fazer essa conexão com outras coisas e mostrar as referências da onde que a sua empresa faz as coisas, os processos dela, esse tipo de coisa. Tá? Então são esses 2 pontos que eu queria destacar para vocês, porque que pra mim a concorrência não existe mais do jeito que a gente imagina que é hoje, tá? Enfim, vamos lá para o nosso primeiro tópico, tá? Que é falar sobre a importância da análise de outras empresas do nicho. Então, a gente não vai medir exatamente as outras empresas, porque essas empresas, elas sabem mais do que você, ou porque elas são melhores, ou porque você precisa estar sempre à frente dela numa corrida. Isso não existe. A gente vai analisar para entender como que o mercado funciona. Então, a análise de outras empresas, ela está dentro da análise de mercado. Então, além de entender sobre o seu setor, você vai entender como que as pessoas, como as outras empresas, na verdade, elas se comportam frente aos clientes, frente aos fornecedores, esse tipo de coisa. Então, eu gosto de deixar aqui claro que, da mesma forma que a gente vai em um McDonald's, a gente age de uma forma, em um Burger King, que eu prefiro Burger King, enfim, a gente age de uma forma, vai vestido com uma roupa, fala de um jeito, é atendido de um jeito, tem todo um processo que a gente já está acostumado. Se você for em um restaurante muito fino, muito chique, muito uau, o processo de atendimento vai ser totalmente diferente, o jeito que você vai sentar na mesa é diferente, o jeito que vão te oferecer a comida é diferente, o jeito que você vai falar com as pessoas lá é diferente. Então, existem certos restaurantes chiques que se você falar muito alto é muito estranho, mas se você falar muito alto no Burger King, ninguém tá ligando, entendeu? Então, da mesma forma que se você for vestido para um Burger King, da mesma forma que você vai vestido para um restaurante chique, não faz sentido, as pessoas vão te estranhar, a não ser, né, estou passando aqui rapidinho para comer alguma coisa. Mas se você for da mesma forma para um restaurante chique, da mesma forma que você vai para um Burger King, vai causar um certo estranhamento. Então, entender aonde que você tá e como que as pessoas naquele ambiente se comportam. Então, é para isso que a gente analisa as outras empresas, tá? Então você vai olhar como as empresas parecidas com você, então a gente sempre vai comparar empresas que são do mesmo nicho, que tem o mesmo tamanho, esse tipo de coisa, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Então, como essas empresas, elas se comportam e quais são as regras de etiquetas que são importantes de você seguir para não causar estranheza para o seu cliente. Então, lembra, a gente não está pensando nas outras empresas, a gente está fazendo tudo isso para trazer mais valor para o seu produto e seu produto ser diferente, você trazer de uma forma diferente. Então a gente faz essa análise sempre focando no cliente, apesar de estar analisando o concorrente. Deu para entender? Ficou até meio rimado, mas enfim. Então, acaba que todos os setores, eles vão ter uma série de regras de etiqueta que você vai precisar seguir para não causar essa estranheza no seu cliente. Então, que regra de etiqueta é essa? O jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, também pode. Mas eu gosto de pensar em coisas mais simples que quase ninguém para imaginar. Mas isso é muito interessante. E isso muda de setor para setor. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas, tem muita coisa, então eu vou falar algumas aqui. Então, por exemplo, se você vai comparar empresas de e-commerce, eu tenho certeza que uma das coisas que você leva em conta quando vai comprar alguma coisa é valor de frete, certo? Ou se tem como você não pagar o frete se você conseguir ir no local da loja e buscar lá o produto que você está comprando. Então, eu tenho certeza que é isso que você olha, porque é isso que eu olho. Se você é uma empresa de e-commerce e você não presta atenção no frete, você já está pecando aí com o seu cliente, porque ele já vai olhar isso. Então, se você não dá quanto que custa o frete logo de cara, se você não coloca um lugar para simular o frete lá no seu site, se você não dá outras opções de forma de entrega, esse tipo de coisa, se você só tem... não fala qualquer transportadora, não tem como a pessoa rastrear.
Você concorda que tudo isso é importante pra gente na hora da compra e que isso, pro cliente, se não tem, é estranho. Então ele já começa a achar, essa empresa aqui já não é muito boa, porque eu não consigo nem calcular o frete e tal. Então você vai começar a avaliar quais são as regras de etiqueta do setor de e-commerce. Qual que é a forma de pagamento? Então já pensou se a única forma de pagamento que você tem para pagar algum produto seja só dinheiro físico? Não seja cartão, não é Pix, não é transferência, não é boleto, não é nada. É só dinheiro físico. Você concorda que as pessoas vão estranhar e tem coisa aí, né? Dependendo da onde você está comprando, é diferente. Então, se você for comprar um hot dog assim na rua, naqueles carrinhos de hot dog, tudo bem ser só em dinheiro, tá todo mundo meio que acostumado. Na feira é comum a gente pagar em dinheiro, enquanto pagar em cartão até hoje na feira é um pouco, já vai dar ruim, né? Então, tem essas questões que são partes da regra de etiqueta, tá? Então, eu vou citar aqui, preço também, que é uma média. Então, se você cobrar muito acima do que a maioria das empresas cobram, o cliente vai achar estranho. Se você cobrar muito abaixo, ele também vai achar estranho. Eu vou falar um pouquinho mais de como formular preço mais pra frente aqui na live, tá? Enfim, então tem a forma de pagamento que eu já falei, tem o preço, tem a forma de entrega. Então, se vai ser delivery, se vai ser por transportadora, se você vai entregar pra pessoa, vai lá na casa dela entregar, se ela vai ir na sua empresa buscar, se vai ser encontro no metrô, se vai ser por correios, como que funciona, quantos dias demora, esse tipo de coisa. Então, a forma de entrega, a qualidade da entrega, a forma de atendimento, quais são os processos de atendimento, como a pessoa espera, como o seu cliente espera ser tratado, as ferramentas que essas empresas usam. Então, tipo, aqui no Instagram, eu uso o Instagram e tal, tem outras plataformas que eu posso usar. Então, se eu paro de, por exemplo, usar o sistema de live, vocês vão começar a achar estranho, porque tem muita empresa que faz isso por aqui. Então, se eu parar de usar o Reel, se eu parar de usar foto no feed, carrossel, isso dá uma sensação de amadorismo, porque tem outras empresas parecidas com a minha que agem dessa forma, tá? Enfim, então você vai olhar tudo que a empresa faz, né, as outras empresas parecidas com você faz, e você vai criar, você tem a liberdade aí de criar novas regras de etiqueta, ou você vai poder burlar certas regras de etiquetas que você acha antiquada para sua marca. Então, lembra que eu estava falando? A concorrência não existe, mais no sentido que a gente acredita, porque a gente vai trazer uma pessoalidade para dentro da nossa empresa. Então, pode ser que você veja alguma coisa aí nessa regra de etiqueta que você ache, não, mas isso é muito antiquado, por que a gente ainda faz desse jeito? Não tem esse outro jeito aqui. E aí você pode criar, basicamente, burlar essas regras e criar algo totalmente inovador em cima do que o seu concorrente, por exemplo, não faz, tá? Então, você vai ver e tem que analisar muito bem o jeito de burlar essas regras, se vai valer a pena ou não, tá? Porque pode ser que você se diferencie positivamente ou não. Então, no caso, tipo, se o pagamento for só em dinheiro em um mercado, em um setor que é comum ter mais outros tipos de pagamento, você pode se diferenciar negativamente, enquanto vai ter momentos em que você pode se destacar positivamente. Então, eu vou colocar aqui um exemplo da cultura pop, de filme e uma série que eu gostei muito e explica muito bem isso. Eu vou começar pelo filme da Cruella, que ela vai numa festa, se você não assistiu isso, foi um spoiler, sinto muito. Ela vai numa festa que a regra de etiqueta daquela festa é você ir de preto e branco, você não pode fugir dessas cores. E é isso, você tem que ir de preto e branco nesse filme da Cruella. Então, quando a Cruella chega, ela chega com uma capa branca e tal, só que aí ela tá com fogo na capa branca e vira um vestido vermelho. Você concorda que aquilo diferenciou muito quem é a Cruella? Mostrou quem ela é, mostrou os valores dela. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês faz sentido nessa cena da Cruella. Então, mostrou quem ela é, mostrou a personalidade dela, que é forte, é um posicionamento quente, esse tipo de coisa. E ela se diferenciou positivamente burlando uma regra. Só que pode ter um caso que eu vou explicar aqui pra vocês, que é da série Anne with an E. Eu acho que eu tô falando certo, é difícil falar nessa série. Enfim, em que a Anne, ela quer ter muito um vestido de manga bufante, que é super comum, todas as meninas da escola dela têm, mas ela não tem esse vestido. E aí ela se sente deslocada e as pessoas acham ela estranha. O fato dela ter um cabelo vermelho, ruivo, já é estranho.
Então, ela está se destacando, só que de uma forma que as pessoas vão zombar dela. Então, é um jeito negativo, né, de se diferenciar. Então, você precisa entender quais são essas regras de etiqueta e avaliar se o que você está fazendo é interessante ou se o que você está fazendo não é interessante ou não é positivo, tá? Ficou alguma dúvida aqui? E aí, só para lembrar para vocês, tá? Enquanto vocês vão digitando, se ficou alguma dúvida, o que não se mede, então o que você não analisa, não se diferencia. Então, você não vai conseguir se diferenciar se você não parar para pensar nessas coisas, na importância da análise de outras empresas, tá? Vamos ver se ficou alguma dúvida. Se não ficou, a gente passa para a próxima. Enquanto isso, eu vou beber água, tá? Beleza, sem dúvidas. Ok. Enfim, então eu vou explicar para vocês também uma história que aconteceu comigo na vida real, tá? Então, aconteceu comigo, não vamos mais falar de séries e filmes por enquanto. Que eu trabalhava num lugar em que era muito diferente, tinha um potencial para um produto muito diferente. Então, eu trabalhava numa clínica odontológica que tinha um serviço muito único. O jeito que era divulgado esse produto dentro da clínica para os pacientes era uma forma que eu nunca vi outro dentista tratar dessa forma. Só que eles tinham um problema que eles ainda estavam pensando na concorrência tradicional. E aí, quando tinha que divulgar, por exemplo, aqui no Instagram, nas redes digitais e tal, ou seja, fora do consultório, eles tinham certa dificuldade porque eles tinham medo de outros dentistas verem e começarem a copiar. Então, você concorda que eles estão se blindando para outras empresas não copiarem o que eles estão fazendo? Enquanto isso, eles não pensaram em nenhuma solução, né, para divulgar esse produto de uma forma que agregue valor para os clientes sem que o concorrente saiba exatamente todos os passos. Então, eles só tinham que parar e pensar o que dá para a gente falar que vai virar a chave para os nossos clientes quererem se interessar por esse produto e verem que ele é muito, muito importante para a saúde bucal e geral desse paciente. Enquanto isso, a gente faz de uma forma em que não necessariamente todos os dentistas vão saber como funciona, como que é o processo por trás. Então, acabava que, por medo de outras empresas do nicho, eles não conseguiam vender isso para mais pessoas, tá? Então, eles não conseguiam escalar isso para mais pessoas. Então, tipo, na internet é um lugar muito escalável, você consegue mostrar isso para várias pessoas. Então, tinha muito essa questão. Então, se você ainda está pensando nessa questão de uma concorrência tradicional, que é essa concorrência de eu não posso mostrar isso para as outras empresas, porque senão eu vou ser copiado e ficar no medo, você perde muito potencial cliente, você perde muito cliente nisso daí. E acaba transparecendo ser uma empresa como todas as outras. E aí você não mostra o quão diferente você é, tá? Então, dito isso, referente à questão aí, eu acho que dá pra gente dividir muito bem o que eu enxergo como concorrência tradicional, ou seja, como que a gente aprendeu que se concorre e como que eu acho que deveria caminhar essa concorrência, que eu chamo de concorrência da nova era, tá? Então, a tradicional a gente pode até chamar de cringe, igual eu tenho o termo de empreendedor cringe, mas nessa concorrência tradicional eu consegui listar, por enquanto, 11 itens que diferenciam a concorrência cringe, a concorrência tradicional, com essa nova era que está surgindo, que as pessoas estão se tocando, que precisa ser dessa forma, tá? Só que não vai dar tempo de eu falar isso, para não ficar muito extenso aqui, para vocês também não ficarem muito cansadas. Então eu vou falar 3 para vocês, que são as principais. Eu olhando todas, essas são as principais, tá? Então, na concorrência tradicional tem sempre uma briga por preço. A gente sempre acha que as pessoas não vão comprar da gente porque tá com preço caro. Então, eu não vou comprar aquela blusinha. Ah, não, aquele lugar tá vendendo por 10, esse lugar tá vendendo por 5. Então, eu não vou comprar essa de 10. Então, a gente pensa muito nisso, a gente aprendeu, a gente cresceu vendo isso, né? Só que a questão é que na nova era, os concorrentes da nova era, as empresas que estão trabalhando nessa nova era, entendem que o cliente sempre vai preferir o preço justo, tá? Então, quanto mais valor eu trazer, quanto mais diferente for o meu produto e quanto mais o cliente vê que é diferente, mais caro ele pagaria, tá? Então,
quanto menos o valor, quanto menos benefícios tiver, mais barato fica. Então, se você estiver comparando, comprar uma blusinha que são exatamente iguais, mas a forma de atendimento é diferente, o frete é diferente, todas essas coisas, o ambiente que você está comprando a blusinha, sei lá, é diferente. Então, se for uma loja que tem e-commerce e ao mesmo tempo tem loja física que você dá para você provar como funciona a devolução de troca, que também devolução de roupa e tal, como que funciona, se troca, se reembolsa. Então, se você mostra isso muito bem para o seu potencial cliente e a outra empresa, por exemplo, não, e fica só brigando por preço, você concorda que ela vai se sentir mais segura em comprar com você, e aí ela sabe que aquele valor, aquele preço que ela está pagando é referente ao valor que você está entregando. Então, essas diferenças. Na concorrência tradicional, a gente não vê isso, a gente só vê, o meu é mais barato, toma. Não necessariamente se apoia só nos benefícios, o meu é mais barato, toma. É só isso. Então, a questão eu falei no começo dessa live, para você se diferenciar das outras empresas, a primeira coisa que você tem que pensar é no cliente. Então, a gente usa análise de outras empresas para olhar o que elas estão fazendo, vendo se elas estão atendendo o cliente ou não, e aí você vai começar a perceber se você está literalmente atendendo o seu cliente. Então, você vai olhar, ela está fazendo isso, mas o meu cliente está pedindo isso. Então, eu não vou fazer o que ela está fazendo, eu vou fazer o que meu cliente acha interessante, o que chama a atenção dele, tá? Enfim, o segundo ponto que é o que eu estou dizendo para vocês, que na concorrência tradicional, parece que as empresas pensam na proposta de valor do concorrente e não do cliente. O que é a proposta de valor? Talvez esse termo seja um pouco complicado, mas é basicamente o que a sua empresa propõe de trazer de valor para o cliente, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver quem está online aqui. Eu acho que a Lídia ainda está online. Se a Lídia estiver online, ela tem um brechó muito, muito legal. E o jeito que ela conversa com os seguidores dela, com o cliente dela, o jeito que ela se preocupa, o jeito que ela fala, da forma que ela, como que vai funcionar a entrega, que dia que vai ter entrega no correio, que dia que vai ter as entregas no metrô, a forma que ela se preocupa com essa questão da entrega, ela é uma forma que ela está conversando ali e ela está pensando na proposta do cliente, trazer o valor para o cliente. Então, a proposta dela trazer o cliente para perto, conversar com ele e ver como que ele se importa, certo? Eu vejo isso só nos stories, eu não preciso entrar no direct dela para saber, eu não precisei nem conversar com ela. Diariamente a gente vê isso no perfil dela. Então, agora, se for na concorrência tradicional, ela, se fosse, né, nesse caso, porque eu acho que aí a Lídia está bem na nova era, ela estaria olhando os outros brechó, o que os outros brechó estão fazendo e fazendo exatamente igual e não parando para perguntar, gente, como vocês preferem? Sabe, olhando para o cliente perguntar como eles preferem. Só faria, aquele concorrente está fazendo isso, então vou fazer igual. E não pergunta para o outro lado, que é o lado mais importante, tá? Então, isso é muito, muito comum. Então, acaba que quando você para olhar o seu concorrente, você não está vendo o processo inteiro. Então, eu estou aqui falando da Lídia, mas eu não estou vendo o rolê que é, né? Como que é o rolê dela. Eu consigo ver o que ela me mostra. Então, acaba que se você ficar só na proposta de valor do que é importante para o seu concorrente, você não agrega valor em nada e você não se diferencia, tá? E o terceiro ponto aqui é que a maioria das pessoas, tá? Na concorrência tradicional que a gente aprende, a maioria das empresas impedem que outras empresas entrem. Então, elas fazem 1000 coisas, joga até boatos de que o mercado está concorrido, que é difícil e não sei o quê, ou fala de um jeito muito difícil para outras pessoas não se interessarem por aquele assunto e não pensar em empreender nisso, e acaba que se entrar mais gente aqui no meu mercado, cara, eu vou perder cliente e não vai dar certo e tal. Então a concorrência tradicional pensa desse jeito. Já na nova era, as empresas começam a ter a noção de que se novas empresas entrarem, mais gente vai estar pensando, mais gente vai estar criando regras de etiqueta, que eu expliquei no começo da live. Se você perdeu, vai ficar salvo, então você pode voltar. Então, mais pessoas vão ter as regras de etiqueta, mais pessoas vão burlar essas regras, criar novas regras, mais o meu cliente vai sentir o valor, mais pessoas vão se interessar por isso. Então, é saudável que existe outras empresas competindo. Então, vou dar um exemplo aqui do Correios. O Correios tem essa questão dele ser muito tradicional e tem muita defasagem em algumas áreas que outras empresas
privadas não têm, porque ele não concorre exatamente com ninguém. O jeito que ele funciona ele não necessariamente precisa se inovar para conseguir os clientes da forma que é hoje, tá? E se você olhar empresas mais privadas, empresas que têm essa concorrência, é mais inovativo, sempre está mudando, tá? O mais complicado da tradicional é alimentar a competitividade. Isso nas redes sociais é que é uma das principais ferramentas. Exatamente. Eu vou falar sobre rivalidade mais pra frente nessa live, tá? Sim. Tenta, Lídia, me explicar um pouquinho melhor o que é alimentar a competitividade para você. O que é exatamente? Porque aí, pra eu ver se eu entendi o que você quis dizer com isso, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre rivalidade, mas eu quero entender bem mais a fundo aí o que você quis passar, se você conseguir. Se não, eu tento entender depois. Enfim, então, quanto mais valor a gente traz, melhor. E aí, como eu estava falando no começo da live, quanto mais você se diferenciar e você tiver um conceito diferente, trazer os seus valores, o seu posicionamento, as pessoas que estão lá, estão comprando de você, você sabe que são pessoas que conhecem você, que se identificaram com você. Se são pessoas que, não, mas ela cobra muito caro, eu não quero. Então, você sabe que aquele não é seu cliente. Então, é questão de entender que não dá pra gente abraçar todo mundo e que vão ter pessoas que vão se identificar com a gente e tem pessoas que não vão. Então, é tipo quando a gente gosta muito de um artista e a gente sempre tá acompanhando aquele artista. E aí vai ter outros artistas que a gente não gosta tanto, sabe? E que, na verdade, a gente... Opa, desculpa, gente. Então, vai ter uns artistas que fez uma coisa que a galera não gostou. E aí você vai parar de acompanhar aquele artista por causa do bafafá que tá dando, da fofoca que tá dando, esse tipo de coisa. Então, entender que a gente não vai abraçar todo mundo e que vai ter gente que vai se identificar com uma empresa mais ou menos porque quer ser atendido por uma empresa mais ou menos, tá? Então, eu sei que dá vontade de vender o máximo possível e atender o máximo de pessoas possíveis, mas entender, né, que existem outras coisas que são mais importantes. Eu prefiro ter uma base de clientes que falam bem de mim, que passam mais a minha mensagem para mais pessoas e fazem divulgação boca a boca, porque gostaram muito do meu atendimento e a gente se conhece muito, e trazer muitas pessoas parecidas que se encaixam nisso, do que ter aqueles clientes que a gente quer demitir, sabe? Que a gente não quer atender porque tá dando muita dor de cabeça, tá? Mas enfim, eu trouxe 3 pontos aqui, mas existem 11. Eu listei 11, pode existir mais, então eu tô construindo aos pouquinhos. Então, se você quiser saber mais desses outros 11, eu posso te explicar isso na minha mentoria do O Planner Empresarial, tá? Que é a minha mentoria que eu ensino você a fazer um plano de negócio, idealizar o seu negócio. Então, a gente analisa o setor da sua empresa, a gente analisa quem são os concorrentes, os fornecedores, como que você faz para se diferenciar, como que você faz para se posicionar, como que você encontra seus valores, as suas crenças, como que você encontra seu cliente ideal, esse tipo de coisa, tá? Então, precificação também, financeiro também, marketing, enfim, a gente faz a idealização do plano de negócio, que é o jeito que você quer que sua empresa seja e como que você faz para ir executando isso e a sua empresa se transformar no máximo possível naquilo que você idealizou, tá? E inclusive, né, neste módulo de análise de concorrência, tem 2 ferramentas que eu ensino, que não dá tempo de eu ensinar aqui, que se chamam matriz de valor e também análise SWOT de uma forma mais estratégica, tá? Não é só listar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, é um pouco mais profundo. E não dá tempo de falar aqui, tá? Mas enfim. Então, eu vou ensinar pra vocês agora, depois que eu beber água, tá? Os 4 passos para se destacar nessa nova era. Então, os 4 passos que eu sigo por aqui e que eu acredito que seja a melhor forma, tá? E enquanto isso eu vou beber água e ler a mensagem da Lídia. O nicho da competitividade que é mais difícil de lidar. Que nós passamos o dia a dia é a rede social, principalmente hoje. Sim, é que eu acho que a rede social ela é um pouco complicada porque ela
literalmente é um terreno em que a gente não tem controle, tá? Então, eu gosto muito da oportunidade que a rede social nos traz. Então, a forma que o Instagram, o Facebook, as outras plataformas aí, as redes vizinhas e tal, como que elas potencializam, né? Elas podem potencializar, né? Porém, é interessante a gente sempre pensar a longo prazo no sentido de ter o nosso lugarzinho. Então, é como se aqui fosse terreno alugado, eu tô alugando um Instagram para poder passar divulgar o meu produto. Mas hoje, por exemplo, eu já tenho o meu site. Então, se eu focasse mais em divulgar meu produto no meu site, ou em uma plataforma mais consolidada, vamos dizer assim, tipo que nem o YouTube, provavelmente eu me destacaria melhor. Mas o YouTube também é uma plataforma, um terreno alugado. E aí, se acontecer alguma coisa aqui no Instagram, vocês sabem que existe o meu site, que é powerbusiness.com.br, tá? Sim, eu sei exatamente, a rede social ela é muito violenta, essa questão da gente se comparar muito nas outras redes e tal, é uma coisa violenta, só que eu acho que quanto mais clareza você tem sobre você, sobre a sua empresa, aonde você quer chegar e sobre o seu objetivo, você para de pensar muito nisso. Então, eu realmente me comparo muito com as marcas que tem aqui também, eu tenho muito essa questão. Só que de um tempo para cá eu tenho passado menos tempo analisando as outras empresas frequentemente. Então eu analiso quando, por exemplo, eu tô essas semanas, né? Então em outubro lança minha consultoria, facilita a gestão. E eu me comparei muito com outras empresas, eu analisei outras empresas que estão no mesmo mercado que eu, não necessariamente no mesmo nicho. E para poder trazer o máximo de coisas possíveis na minha consultoria para não causar o estranhamento com meus clientes, certo? Só que o que acontece? Chegou no momento que eu falei, gente, essa pessoa aqui tá fazendo isso. Cara, que pesado, né? E eu não vou conseguir fazer isso. Nossa, como que ela conseguiu ser tão boa nisso e eu não sou boa nisso? Então começa a vir as comparações. Então eu meio que, de uma certa forma, eu me obriguei a desligar o meu cérebro para comparação e só analisar o que eu preciso. Então quando eu percebo que eu tô muito bitolada em uma coisa que eu não consigo fazer, eu respiro, eu paro de pensar, de ficar olhando aquilo e penso, cara, eu vou fazer o melhor que eu consigo agora, usar os recursos que eu tenho agora e dar o meu melhor, entendeu? Então eu começo a sempre me autoavaliar para ver quando que isso tá ficando ruim e quando isso tá me trazendo uma ansiedade. Então, até no começo desse mês, eu parei de postar aqui no feed porque eu precisava desse tempo para me realocar. Tem muita gente que passa 3 meses fora para se realocar, sabe? Então, eu tenho tendo consciência de que o que eu posso me comparar com as outras pessoas ou não. E isso é uma coisa muito mais psicológica, muito mais emocional. É muito mais... eu fui obrigada e condicionada na minha cabeça a fazer isso e eu não sei exatamente te explicar como que eu faço isso. Eu só entendo que é um risco que eu tomo por estar aqui. É um risco que eu tomo por me analisar. E aí eu paro para pensar nas coisas em que eu posso fazer e o que eu posso mudar. Então, tem até uma frase que eu gosto muito, que eu assisti no filme, então eu falo do filme, tá? Que é a questão de que eu... Calma, deixa eu lembrar da frase certa para eu não falar errado. Então, que o Senhor me dê paciência para entender as coisas que eu posso mudar, me dá força para as coisas que eu posso mudar, me dê a paciência para as coisas que eu não posso e que Ele me dê a sabedoria para saber a diferença. Então, toda vez que eu tô meio ansiosa, eu fico pensando, tá, o que é que eu posso me comparar para mudar, para ser melhor, e o que eu preciso ter força para conseguir melhorar em mim mesmo e evoluir e inovar dentro da minha empresa, e o que é que eu não posso mudar, o que eu preciso ter paciência, que eu não posso mudar agora e que pode ser um projeto para o futuro, esse tipo de coisa. Então, eu carrego muito essa frase, inclusive eu deixo uns post-it aqui com frases e coisas para visualizar mesmo e me sentir melhor. Inclusive, essa frase não tá aqui, é uma coisa que já é um mantra na minha cabeça. Tá? Eu espero que isso te ajude. Se não te ajudar, assim, a gente precisa todos de terapia, precisamos todos, tá? Mas enfim. Então eu vou beber água rapidinho, só pra eu também já explicar pra vocês os 4 passos para vocês se destacarem nessa nova era, pensando nessa questão da concorrência, tá? Lembrando que na minha mentoria eu aprofundo um pouco mais nessa questão que a Lídia tá falando,
Vou até tentar dar uma complementada nisso para poder ajudar nesse sentido, porque eu sei que é muito complicado por aqui esse tipo de assunto, é muito delicado, tá? Enfim, vou beber água, não saiam daí. Se quiser sair, vocês podem sair só para divulgar essa live, tá? Porque a parte que eu vou falar agora é muito legal, tá? Peraí. Então divulguem essa live, tá? Beleza, então vamos lá. Estava falando aqui sobre você se autoconhecer e isso também vale para sua empresa, tá? Então, antes de você começar a se comparar com outras empresas e começar a avaliar as outras empresas do seu nicho, é interessante você conhecer a ti mesmo, tá? Então, a ti mesmo, eu digo você como pessoa, tá? Então, as coisas que você aguenta, as coisas que você não aguenta, como que é o seu emocional, esse tipo de coisa, quais são os seus valores, as suas crenças, mas aqui a gente pode focar mais em como que é a sua empresa, como que ela funciona. Porque que acontece? É muito comum a gente se comparar com outras redes, eu vou colocar aqui no Instagram porque fica mais fácil, e o que a pessoa está mostrando. Então a gente sabe aqui nas redes sociais que nem tudo que as pessoas mostram é necessariamente como acontece, tá? Então, aqui na câmera, você tá bem, e fora dos stories, você tá bem, né? Tem isso daí. Então, então, a gente vai, primeiramente, se você conseguir fazer esse tipo de análise, é muito bom, entender qual que é o porte da sua empresa, tá? Então, como que é os processos da sua empresa, quantas pessoas tem por trás. As pessoas por trás pode ser só você. Então, aqui no caso da Lídia, eu sei que ela é sozinha e tal. E no meu caso, a maioria dos processos sou eu que faço, então quem realiza tudo sou eu que vou lá na mão da massa e faço, mas tem algumas coisas que o meu esposo, por exemplo, ajuda. Então, quando vai sair algum texto aqui no Instagram, é ele que olha pra mim se está tudo certinho, se não tem erro de digitação. Os meus materiais extras que são de e-book, os meus PDFs, ele olha antes e tal. Então, você avaliar quem são as pessoas que estão lá te apoiando, né, de certa forma. E se é só você, não tem problema. Então, você já entende aí que aí você vai ter que se comparar com empresas parecidas, tá? Que tem um porte parecido. Então, tem um perfil aqui que eu gosto muito, mas eu queria muito fazer as mentorias, os cursos, da mesma forma que esse perfil faz. Só que é uma empresa que tem 27 pessoas, assim, seu dono, tem mais 27. Então, não faz sentido eu me comparar e querer fazer minha mentoria e consultoria e cursos, enfim, parecido com essa pessoa, porque ela tem 27 pessoas para ajudar, sabe? E ainda ela precisa de mais. Só que, enfim. Então, primeiro você vai olhar qual o porte da sua empresa, literalmente, quais são os produtos e serviços que você oferece. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu já trabalhei na área odontológica, como gerente de clínica e tudo mais. Então, eu sei que existem na odontologia vários nichos que você pode ir, mas o principal é estética, então lente de contato, branqueamento, enfim. E tem a questão preventiva, então limpeza, gengioplastia, acho que é esse o nome, enfim. Então, periodontia, tem várias coisas lá. Então, não faz sentido você comparar um dentista de estética com um dentista de prevenção, ou algum médico de prevenção e um médico focado mais na estética. Por quê? Porque a apelação e a divulgação dos produtos e serviços vão ser diferentes para cada tipo de cliente. Então, para prevenção, você tem toda aquela história de prevenir é melhor, você paga menos, não sei o que lá, não sei o que lá. E estética tem toda a questão, você vai ficar lindo, a sua autoestima e não sei o que lá, nananã. Então, não faz sentido você se comparar, os dentistas de estética se comparar com os de prevenção e vice-versa, tá? Porque não são produtos e serviços muito relacionados, não tem um mix, né, que a gente fala, não tem uma conjuntura de produtos e serviços parecidos, tá? Gente, desculpa, eu fico batendo nas coisas, eu preciso melhorar muito isso. Enfim, desculpa bater em vocês. E a próxima coisa é qual o mercado que você atua, tá? Então, não faz sentido você se comparar com outros mercados. Então, não faz sentido eu me comparar com o mercado de tecnologia, sendo que eu estou no mercado de educação com o nicho de empreendedorismo. Então, não faz sentido também eu me comparar no setor de educação com alguém que ensina
outra coisa que não tem a ver com empreendedorismo. Então, você vai olhar quais são o mercado, o nicho, o subnicho, e você vai descendo assim, tá? Então, olhar essa questão. Se vocês não entendem muito bem como que funciona essa questão de mercado e nicho, eu posso trazer uma aula sobre isso mais pra frente, tá? E a última coisa que eu já tinha até falado pra vocês, qual é a capacidade, não falei, não. Qual é a capacidade de atendimento que você tem. Então, eu sei que eu consigo atender 7 consultorias por semana. Eu consigo fazer isso, é tranquilo pra mim. Até o momento, se eu não tiver mais coisas, 7 consultorias pra mim é ótimo. Só que esse perfil que eu falei, ele pode atender 30. Então, concorda que não faz sentido eu me comparar com outras empresas que têm uma capacidade de atendimento muito diferente da minha, tá? Então, é sempre bom avaliar esse tipo de coisa. E se for uma comparação nas redes sociais, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes a galera pinta uma coisa e na verdade não é. Então, sempre volta pra você, tá? Então, o que eu consigo fazer, tá? E a segunda, então, esse é o primeiro ponto. Você vai entender quem é a sua empresa, quem é você. E depois você vai começar a procurar empresas que são parecidas, tá? Se for aqui no Instagram, eu não sugiro muito olhar número de seguidor, porque número de seguidor, pra mim, não importa muito. Eu fico mais vendo os stories, vendo a rotina, vendo o que é a história que a pessoa conta e tal, pra conseguir pegar características parecidas. Ou eu vou em lugar físico que venda a mesma coisa, então, no caso da Lídia, tem a questão do brechó dela ser mais digital, mas ela consegue avaliar isso talvez com outros brechós que são físicos, tá? Então ela já consegue entrar numa loja e ver, em um brechó no caso, e ver que tem 3 funcionários e não só o dono, sabe? Esse tipo de coisa. Então você vai comparar essas coisas, né? Então o que essas empresas têm em comum e com você e tal. E aí você vai parar para avaliar, olhar para o seu cliente, ver o que ele está precisando e depois olhar para o seu concorrente, sempre depois, e ver o que você pode melhorar na sua empresa. Então, eu acabei de falar que eu tenho que parar de bater em vocês, porque isso é uma coisa que eu preciso melhorar e que os meus concorrentes não fazem, que as outras empresas do meu setor não fazem, tá? Então, quando eu estava me comparando com esse outro perfil em relação à consultoria, eu vi o que eles fazem lá e que eu posso melhorar, que eu posso fazer diferente. Então, tem um material extra fixo, por exemplo. Então, o que você faz hoje em dia e que as outras empresas não fazem, que elas não seguem. Então, por quê? Porque você identificando isso, você vai dizer isso mais vezes para o seu cliente, tá? Para ficar bem evidente para ele que você é diferente, que você faz isso e as outras empresas não. Então, tem essa questão. E também o que ele faz e que você pode fazer, tá? Então, você vai olhar para o seu contexto da sua empresa e vai ver, isso aqui, se eu ir um pouquinho mais rápido, eu consigo fazer isso aqui também, tá? Eu consigo trazer essa diferenciação. Então, de novo, o que você pode melhorar, o que você faz e o que você não faz. Então, tem sim 2 estratégias para analisar, só que eu não me programei para falar aqui, porque eu tento ao máximo possível deixar a live 1 hora e precisa de um pouco mais de contexto para explicar. Mas tem uma estratégia que eu gosto, que eu aprendi em um livro chamado Oceano Azul. Ele é muito interessante, esse livro. E tem a ferramenta de matriz de valor, que basicamente você vai pegando todos... assiste o comecinho da live, eu acho que você não estava, que eu falo das regras de etiqueta. Então, quais são os benefícios que os clientes enxergam como importantes? E aí, o que acontece? Você vai avaliar quais são essas regras de etiqueta, quais são esses benefícios que os clientes acham importantes e o que seu concorrente faz, e aí você vai pontuando, tá? Então, tem certas coisas que você vai tirar e tem certas coisas que você vai colocar, tá? Mas isso é uma coisa muito mais complexa para fazer. Na faculdade, a gente demora muito para fazer isso, então não dá para explicar aqui. Mas assim, se você quiser, tem a consultoria Facilita a Gestão, que até dia 28 tá R$120, aí eu posso te explicar exatamente isso, tá? Enfim, só tô vendendo aqui meu peixe, mas enfim. Então você vai olhar qual é o seu porte e tal, e você vai começar a se comparar e ver o que você pode fazer, o que você pode mudar, tá? Isso aqui, na verdade, já é uma estratégia, só que ela é bem mais rapidinha pra passar, tá? E também você vai... entender que os seus concorrentes, eles vão ser, de novo, empresas que ofertam a mesma coisa que você. Então, eu dei o exemplo aqui
Qual o segundo livro? Não, o livro é Oceano Azul. Aí essa matriz que eu expliquei para vocês ficam dentro desse livro. Tem várias ferramentas para você se destacar, porque o Oceano Azul, ele ensina que existe a concorrência tradicional lá, que é todo mundo brigando e tal, concorrendo e tal, que aí é o Oceano Vermelho. E a proposta do livro é levar a sua empresa para o Oceano Azul, que é um oceano mais tranquilo e que você não fica guerreando com as outras empresas. Esse Oceano Azul é muito legal. Ele é um pouco difícil de ler, eu acho. Eu li ele um monte de vezes na faculdade para fazer os trabalhos e tal. E continuo lendo ainda, quando eu preciso revisar alguma coisa. Mas ele é bem interessante. Ele abre muitas portas. Então, você vai olhar. Não, matriz de valor é dentro. É uma ferramenta dentro que eles ensinam. Acho que tem muita ferramenta lá. E aí, essa é uma que eu gosto muito de usar. Então, os seus concorrentes vão ser que ofertam os mesmos produtos e serviços, que ofertam os mesmos benefícios, então eles conseguem ofertar a mesma coisa. O preço em média, o custo que eles gastam em média para fazer aquele serviço, aquele produto, é um pouco parecido com o seu. Qual que é a instalação, se tem físico, se é só digital, se tem 2 andares, se tem um só, enfim, esse tipo de coisa. E o tamanho da equipe, tá? E aí é interessante você também sempre olhar onde essa empresa está. Então você nunca vai exatamente conseguir comparar uma empresa que está lá na Amazonas com uma empresa que está aqui em São Paulo, uma empresa que está no Sul com uma que está no Rio de Janeiro. Porque a forma dos clientes se comportarem pode ser diferente. Ou você nunca vai comparar uma empresa que não está aqui no digital com uma empresa que está no digital, porque também é diferente. Então, aqui no digital, por exemplo, a gente tem essa questão de divulgar nós mesmos a nossa marca, enquanto empresas que não necessariamente focam aqui no digital tem menos essa tarefa, entendeu? E aí, uma coisa que quase ninguém fala, que é a questão de produtos / serviços substitutos. Então, se você pensar comigo, a gente tem a questão, até um negócio legal. A gente tem uma questão de que a gente pode assistir um filme na Netflix. Só que aí a gente também pode assistir esse filme no cinema. A gente pode querer estar com fome, a gente pode ir no supermercado comprar os ingredientes e fazer na nossa casa. Ou a gente pode pedir um delivery. A gente pode ir lá no iFood e pedir alguma coisa. Você concorda que eles não são os mesmos produtos, não são os mesmos serviços, a solução são soluções diferentes, mas o intuito é o mesmo. Então você vai assistir um filme porque você quer se distrair e tal, e esse tipo de coisa, e você está com fome, então você vai precisar comprar comida em algum lugar. Então não são as mesmas etapas de atendimento, não é o mesmo processo, não é a mesma divulgação, mas são produtos que se substituem. Então você pode assistir, no caso de Viúva Negra, que saiu na Disney Plus, em casa e tal, ou você pode ir no cinema. Então você concorda que eles são substitutos, tá? O que acontece? Nesse caso, você vai avaliar quais são as outras empresas que têm sensações, os benefícios, as soluções são muito parecidas com o seu, mas não são exatamente o seu produto e serviço. Então, o que eu estou ensinando aqui hoje, vocês vão aprender em uma faculdade. Então, eu perderia vocês como meus clientes e potenciais clientes se vocês decidissem fazer uma ETEC ou se vocês decidissem fazer 4 anos de graduação que nem eu fiz. Enquanto isso, eu estou dando um atalho para vocês e resumindo o que eu aprendi em 4 anos para vocês aqui no gratuito e dando já o que vocês precisam saber, sendo uma pequena empresa no pago, tá? Então, no que eu ofereço no pago. Então, se um dia alguém chegar assim, eu vi seu conteúdo, achei muito legal, e aí eu resolvi fazer uma faculdade. Tipo, é legal, é bacana, mas aí eu vou estar perdendo um potencial cliente que poderia estar, me pagando para fazer isso. Então, é interessante você saber de soluções que são parecidas com a sua, mas não necessariamente o mesmo produto e serviço, tá? Então, uma pessoa pode resolver, em vez de comprar uma blusinha Calidia, que tá em um brechó, ela ir comprar uma blusinha, comprar outra coisa que não seja uma blusinha, sabe? Então, é uma coisa substituta. Porque é uma blusinha, eu até coloquei aqui, que uma maquiadora, ela tem o benefício, traz a sensação para os clientes de ser uma profissional que vai te trazer autoestima, que vai te deixar mais bonita, vai te deixar mais apresentável. Só que, ao mesmo tempo, uma consultora de imagem pessoal, que é uma outra coisa, entendeu? Se você colocar as duas para falar que o produto e serviço vai ser coisas diferentes, certo?
Então, enquanto uma consultora de imagem pessoal também tem a mesma solução de trazer autoestima, de te vestir melhor, de você se sentir melhor, de você se sentir empoderada. Só que você concorda que elas trazem a mesma sensação, porém são produtos e é um serviço totalmente diferente, tá? Então, elas são substitutas. Então, se você tem uma graninha lá para gastar, e aí você pensa, eu vou fazer um curso de automaquiagem, primeiro eu vou fazer isso aqui com essa consultora de imagem. Entendeu? Então, a partir do momento que uma consultora de imagem tem essa noção, ela pode acrescentar serviços de maquiagem dentro do produto dela. E aí você vai conseguindo também nessa análise de produtos substitutos e entender o que eu posso fazer parceria para trazer mais coisas. Então, eu posso me atrelar com outras empresas que vendem soluções de venda, de financeiro, de marketing, ensinando planejamento e organização para os clientes dessa empresa. Poderia ser uma parceria muito legal. Eu posso fazer parceria com advogados, com contadores que vão trazer uma área mais técnica que eu não tenho, que eu não sou especialista, tá? Então, nessa questão, você também vai avaliar o porte da sua empresa e tal. E tem outras coisas por trás de produtos substitutos, mas já tá ficando muito em cima e eu não vou conseguir falar, tá? Aí, se você quiser, tem a minha consultoria e aí a gente pode conversar só sobre produtos substitutos nela, tá? E o último tema aqui é como que é a rivalidade, tá? Entre essas empresas. Então, você concorda que você nunca vai ver o Burger King e o McDonald's fazendo uma parceria de lanche, de combo, de alguma coisa. Você nunca vai ver eles juntos em vender os produtos deles. Eles nunca vão fazer uma parceria. Então, a gente consegue falar que é uma rivalidade muito alta. Eles dois estão o tempo todo um atacando o outro. Você nunca vai ver a Coca-Cola e a Pepsi fazendo esse tipo de coisa. Mas você consegue muito bem ver uma maquiadora e uma consultora de imagem se juntando. Você consegue muito bem ver professores da área de empreendedorismo se juntando para ensinar alguma coisa. Então, é interessante você avaliar também dentro do seu setor, qual que é o nível de rivalidade, se ela é baixa, se ela é média, tá? Então, um exemplo de rivalidade média seria, no caso dos streaming, que, se eu não me engano, ainda a Globoplay com a Disney Plus, você pode fechar um pacote. Então, é uma parceria que eles estão fazendo que você não veria necessariamente a Netflix, né, fazendo isso com outros streaming, porque ela já está muito em outro patamar, em relação, por exemplo, à Globoplay ou a Disney quando veio para cá. Então, você vai ver como que funciona essa rivalidade. Por quê? Eu gosto de pensar nisso para ver o que eu posso fazer de parceria, o que eu posso fazer de diferente, que produtos que eu posso acrescentar dentro do meu serviço, que serviço eu posso acrescentar dentro do meu produto, esse tipo de coisa. Então é interessante também avaliar essa rivalidade, tá? Principalmente porque tem muita gente que entende essa questão de empresas entrando é meio complicado, tá? Então, avaliar esses 4 pontos. Então, quem é você? Quem são os seus concorrentes? Quem são os seus produtos ou serviços substitutos, tá? E como que é a rivalidade entre os concorrentes. Se vocês quiserem se aprofundar mais na questão de rivalidade, procura... Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Pera aí, que tem muito nome de coisa diferente. Deixa eu só ver. Procura coisas sobre estratégia de competitividade do Michael Porter. Eu falei muito difícil agora. Mas ele tem uma coisa chamada, acho que é diamante... Isso, diamante de Porter. Pesquisa aí depois para vocês verem que ele vai olhar coisas que dá para ajudar vocês nessa análise de concorrência, tá? Bom, gente, tá com 59 minutos, eu tenho 1 minutinho para ajudar vocês. Em alguma dúvida que ficou aqui na live, eu posso voltar a algum assunto que vocês perderam. Se eu falei muito difícil, desculpa. Vocês podem deixar aí algum termo que eu falei muito difícil. Que aí eu respondo vocês. Que aí, aqui o conteúdo já acabou, mas eu tenho só mais 1 minutinho, tá? Pra não ficar muito extenso pra quem vir depois.
Sem dúvidas. O Lucas tá sem dúvidas. Enfim, me digam se também vocês gostaram da live, se ficou chata, se eu falei demais, porque às vezes eu me empolgo e aí eu sou meio chata. Beleza, sem dúvidas, a live foi boa. Obrigada, gente, obrigada. Então, a consultoria, ela dura... eu tiro uma dúvida específica, tá, do seu negócio. Então, pode ser que você tenha um problema que pode estar relacionado à organização, a planejamento, a plano de negócio, tá? Ou a execução de processos e projetos, tá? Que é o que eu ensino aqui. E eu vou te ajudar nessa dúvida específica. Então, normalmente você preenche um formulário com qual é a sua dificuldade, com o contexto da sua empresa, e daí eu faço um plano de ação para aquela dificuldade. Então, por exemplo, teve uma consultoria que eu dei, que eu foquei em uma pessoa que tinha dificuldade de fazer rios. Então, essa era a dificuldade dela. Só que ela tinha bloqueio criativo. E bloqueio criativo entra na parte de planejamento e de organização, porque você para organizar suas ideias e se organizar para não ter bloqueio criativo, tá? Então, essa é uma dificuldade dela. Agora, se ela tivesse problema com vendas, daí ela teria que fazer a consultoria de novo sobre outro assunto, né? Pagar e tal. Então, a consultoria em si é só uma sessão comigo, e aí com aquela dificuldade em específica. A mentoria, ela já são 11 semanas, tá? Porque aí a gente passa por tudo da sua empresa, tá? A mentoria de plano de negócio, que já que eu tô falando de análise de concorrência, eu acho que essa que é importante, tá? Então, na consultoria, a gente tem menos tempo para tratar exatamente do que na mentoria. Mas a consultoria eu fiz justamente para ser objetivo e te dar o plano de ação certinho para te ajudar, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar no direct. A consultoria agora tá R$120 até o dia 28. Depois vai subir 39%, tá? O valor que é o valor dela. É porque como eu ainda tô estruturando algumas coisas pro lançamento dela, então não necessariamente tá aberto, tá? Então, a mentoria é R$500, tá? Então, a consultoria é 120 e a mentoria é R$500 por 11 semanas comigo, tá? Então, você faz formulário também, a gente conversa, a gente faz aula no Zoom e tá R$500. E eu tô reestruturando essas aulas também, então quem tá pegando agora tá pagando R$500, mas ela possivelmente vai subir de valor também quando eu terminar de reestruturar tudo que eu preciso, tá? Então, aproveita que eu estou mexendo em muitas coisas ainda, não necessariamente isso diminui, tá? O valor é que eu só preciso me organizar para trazer isso de uma forma mais estruturada. Então, aí, de novo, qualquer dúvida, você entra lá no direct, a gente conversa, se você quiser, a gente pode conversar por WhatsApp também, não tem problema. Eu tiro todas essas dúvidas por lá. Mas, enfim, pessoal, deixa eu ver só. É Johan, o seu nome fala Johan ou eu falei errado? Eu não sei. Eu gostei muito se for Johan. E eu posso estar falando totalmente errado, meu Deus. Enfim, me chama lá no direct qualquer coisa, tá? E eu vou precisar ir já, porque já deu 1h03. Vai ficar muito longo pra quem ficar depois. Muito obrigada pra quem veio, foi muito divertido. Espero que vocês tenham aproveitado da live, que isso tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, por favor, manda no direct, deixa nos comentários desse vídeo. Compartilha com mais pessoas se você acha que isso vai ajudar, tá? Eu achei muito legal. Eu só tenho medo de falar errado mesmo, mas gostei do nome. Enfim, pessoal, estou saindo. Até a próxima quarta-feira às 8 horas. Não esquece de compartilhar com mais pessoas, tá? E tchau, tchau.